Oi, meu nome é Pedro Maranhão. Sou branco, tenho cabelos e olhos castanhos, visto uma camisa azul e estou no escritório com prateleiras com livros ao fundo. Trabalho no Ministério Público do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, que apresenta hoje mais um vídeo de orientação sobre acessibilidades. O deslocamento vertical no interior de edificações é feito por escadas, rampas e elevadores. E para ser acessível, um prédio deve contar com no mínimo duas formas diferentes para as pessoas subirem ou descerem. Hoje vamos falar sobre como deve ser uma rampa acessível. Lembre-se que além de cadeirantes, outras pessoas preferem utilizar as rampas ao invés de escadas, como idosos, pessoas com dificuldade de locomoção e crianças. A NBR 9050 de 2020 define que pisos com declividade igual ou superior a 5% são considerados rampas. O valor percentual de inclinação é resultado da divisão da altura pela projeção horizontal do comprimento da rampa. Isso significa, por exemplo, uma elevação de 1 metro a cada 20 metros percorridos horizontalmente. Como o esforço para deslocar-se por uma rampa está associada à sua inclinação, a norma estabelece limites máximos para que as pessoas possam utilizá-las autonomamente. Também é definido que as rampas utilizadas para vencer elevações maiores possuam patamares que possam ser utilizados como área de descanso após cada segmento inclinado ser percorrido. Na escolha da melhor configuração de rampa a ser utilizada para cada situação, o projetista deverá atender às seguintes condições. Na inclinação de 5%, o desnível máximo sem a necessidade de haver patamares é de 1,5 metro. No caso de inclinações maiores, o desnível máximo a ser vencido entre os patamares será inferior, sendo de 1 metro para inclinações de até 6,25%. Acima desse valor de inclinação, é permitido um aclive de até 8,33% e nessa faixa de ângulo o desnível não pode ser superior a 80 centímetros. A norma também estabelece que nessa faixa máxima de inclinação, o número máximo de segmentos de rampa é 15. Portanto, enquanto pisos com inclinação inferior a 5% não são considerados rampas, caso a inclinação da rampa exceda 8,33%, ela deixa de ser acessível. No caso de rampas em curva, a inclinação máxima admissível também é de 8,33%, e o raio mínimo da curva deve ser de 3 metros, medido a partir do seu perímetro interno. No caso de reformas de espaços já existentes, quando não é possível que seja implementada uma solução que atenda totalmente à regra que mostramos, é permitida uma inclinação superior para o caso de pequenos desníveis. Conforme mostrado nessa outra tabela, para esses casos excepcionais, é permitida uma inclinação de até 10% para até 4 segmentos de rampas consecutivos que não podem exceder 20 cm de desnível cada um. E para desníveis de até 7,5 cm, é permitida uma inclinação de 12,5% em um único segmento. Além da limitação de inclinação de declive, a norma também estabelece que a inclinação transversal não pode exceder 2% no caso de rampas ou patamares internos e 3% para rampas ou patamares externos às edificações. A largura das rampas deve ser dimensionada de acordo com o fluxo de pessoas, da mesma forma como é feito para o dimensionamento de escadas e corredores. Seguindo os mesmos limites estabelecidos para esses outros itens, a largura mínima recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 1,5 metro. Essa dimensão permite que 2 cadeiras de rodas se cruzem ou andem lado a lado. Em caso de reformas, são admitidas larguras de pelo menos 1,20 m, o que permite que uma pessoa caminhando possa cruzar com uma usando cadeira de rodas
ou que o cadeirante possa fazer uma manobra de 180 graus para mudança de direção. Excepcionalmente, em edificações existentes onde não é possível atender essa regra, é admitida uma largura mínima de 90 cm para segmentos de até 4 metros de comprimento. Nas extremidades superior e inferior das rampas, devem existir patamares com comprimento mínimo de 1,20 m. É muito importante que esses dois patamares estejam fora da área de circulação, pois é nesse espaço que a pessoa poderá parar, orientar-se nesse novo andar e seguir o seu deslocamento sem risco de acidentes. Esses pontos são locais de alto risco de acidentes. Portanto, as rampas não podem terminar imediatamente na calçada ou no corredor sem que haja esse espaço de segurança. Caso a rampa se conecte a corredores, a largura deles deve ser de no mínimo 1,5 m. Os patamares intermediários, sem mudança de direção, também devem ter esse mesmo comprimento. Já os patamares situados em mudanças de direção devem ter suas dimensões equivalentes à largura da rampa. Sempre que houver alguma porta em um patamar de rampa, a sua área de abertura não pode avançar sobre as dimensões mínimas do patamar. As laterais das rampas devem sempre ter algum elemento de segurança e apoio. Por isso, se não houverem paredes laterais, devem haver guarda-corpos ou guias de balizamento, que precisam ser instalados ou construídos nos limites da largura da rampa. Quando for usado, o guarda-corpo deve atender às características construtivas da NBR 9077 e da NBR 14718. A guia de balizamento deve ter uma altura mínima de 5 cm e pode ser construída em alvenaria ou material alternativo. Tanto nas escadas quanto nas rampas, devem ser instalados corrimãos. A função deles é garantir segurança, mobilidade, auxílio para impulso e orientação para as pessoas. Os corrimãos devem ser instalados dos dois lados das rampas e podem ser fixados tanto nas paredes laterais quanto nos guarda-corpos. Caso seja usado guia de balizamento, como nessa imagem, o corrimão precisará ser fixado em apoios. Os corrimãos devem se prolongar ao longo dos patamares intermediários e avançar por 30 cm além das extremidades da rampa. Sua terminação deve ser em acabamento recurvado para não haverem pontas vivas que possam provocar acidentes. Os corrimãos precisam ter duas alturas diferentes, a 70 e a 92 cm do piso, medidos da sua face superior até a superfície da rampa. A norma permite que os corrimãos possam se projetar dentro da largura mínima admissível da rampa em até 10 cm de cada lado, quando a largura da rampa for de no mínimo 1,20 m. Os corrimãos devem estar afastados em no mínimo 40 mm da parede ou de qualquer outro obstáculo e devem ter um diâmetro entre 30 e 45 mm. Seu formato de empunhadura deve ser preferencialmente circular, mas ele também pode ser elíptico ou qualquer outro, desde que a variação do diâmetro fique dentro desse intervalo. Como visto, devido às suas dimensões, a implantação de rampas em edificações deve ser considerada desde a concepção arquitetônica dos projetos em que haja mudanças de nível. Além da importância funcional, as rampas podem ser utilizadas como elemento enriquecedor da solução estética e arquitetônica do projeto, como podemos ver, por exemplo, nesta edificação localizada na cidade de Porto Alegre, que abriga exposições artísticas. Há situações em que o desnível a ser superado é muito grande, e para atender os requisitos de inclinação e uso de patamares de descanso, seriam necessárias rampas muito longas. Nesse caso, pessoas com redução de força, como crianças e idosos, por exemplo, teriam dificuldade em utilizá-las.
Em outras situações, pode não haver espaço suficiente para a implantação de rampas, ou o seu custo se torna muito elevado. Tanto nesses quanto em outros casos similares, deve ser considerada a instalação de equipamentos de elevação eletromecânicos, como elevadores, plataformas de elevação e esteiras rolantes. Para o uso desses tipos de equipamentos, consulte a NBR 9050 para verificar todos os requisitos definidos para cada tipo de solução eletromecânica. Estamos terminando esse vídeo de apresentação das regras para rampas acessíveis estabelecidas na NBR 9050 de 2020. Nós não citamos aqui alguns casos especiais, por isso, se você for atuar em alguma obra, nunca deixe de consultar as normas, procurando sempre a sua última atualização. Agradecemos por você ter acompanhado esse resumo. Continue assistindo aos nossos outros vídeos da nossa série sobre acessibilidade.